Domingou, galera, e eu tô aqui pra te contar todas as jogadas que eles conversaram ao longo do dia e na madrugada durante a festa. Vem! Não gosto de você, não sinto verdade de você. BBB, check! E o programa de ontem começou te mostrando que a galera fez o quê? Compras na... Americana. Ah, garoto! E ficaram muito felizes, viu? Porque parece que deu tanto pro VIP encher a geladeira, quanto pra Xepa, que comprou todas as rabadas que tinham e vão ficar aqui, ó, com o buchinho cheio. O Gil, maravilhoso, lamentou que o quê? No VIP tem aquela geladeira maravilhosa, cheia de fruta, né? E na Xepa, gente, geladeira tava lacrada. Falando em Gil, o programa mostrou um papo que a Lumena teve com ele na cozinha e se atentem para as palavras que a Lumena falou, porque isso reverberou no Gil e fez ele mudar ao longo do dia e até na festa que teve ontem, ele ainda estava repercutindo comportamentos, com certeza, dessa conversa que a Lumena teve com ele. Ela chamou o Gil, né, disse que ele tem uma energia que ela gosta, que ela acha que ele reorganiza a casa com a alegria dele e que inclusive era por isso que ela ainda estava ali, mas que ela não sabia até quando, que ela preferia se pegar a esse Gil do que ao Gil manipulador, jogador, que tentou colocar duas mulheres pretas no paredão. E que isso pra ela era algo muito significativo, que batia em um lugar de incômodo dela, porque ele, uma bicha nordestina, vale lembrar também, Lumena, preto, apesar de vocês negarem essa parte do Gil, que tinha querido colocar duas mulheres pretas no paredão. O Gil ficou extremamente mexido com essa conversa. Durante o tempo que a Lumena falava, ele ficou paralisado olhando para ela, assim, ele não conseguia nem esboçar muita reação. E isso refletiu em outras conversas que Gil teve ao longo do dia. Lembrando que ela falou essa coisa de colocarem duas mulheres pretas no paredão, porque o Gilberto colocou a Carol, né, pelo Big Fone, e dentro do confessionário votou na Lumena. A Lumena não chegou aí pro paredão, mas recebeu o voto dele e é disso que ela tá falando. Gil também aproveitou a manhã de ontem para conversar com o Arthur. Eles estavam ali na piscina, né? E aí ele falou, ó, vamos aproveitar que a gente tá aqui sozinho para bater um papo. Ele falou pro Arthur que ele já vinha reverberando para casa, né? Que achou incoerente o Arthur ter falado que queria reparar um erro com ele e ainda assim ter vetado ele da prova do líder. E o Arthur explicou para ele que colocou ele no veto porque se ele fosse líder e indicasse o Arthur não teria nem a chance do bate-volta, porque lembrando que o indicado pelo líder já tá direto no paredão. Depois eles se abraçaram ali, a Carla até ficou feliz, falou, os meus meninos entenderam, mas o Arthur falou que depois continuava conversando com ele, falando mais sério sobre esse assunto. Agora resta saber se eles vão de fato ali entrar num acordo, se Gil vai de fato relevar esse veto do Arthur, ou se de repente hoje Arthur pode ser uma indicação dele, ou ter descido aí nesse pódio de prioridades, né? Talvez ele estivesse lá na 5ª posição de votação e agora não mais, porque Gil já falou que se pegasse líder poderia mandar ele. Carol, na manhã de ontem, chamou o Projota, falou, ó, Projota, depois vamos lá no meu castelo pra você me ajudar a organizar as coisas. E aí brincou que ela tinha conversado com o Nego Di, mas que o Nego Di não era bom pra manipulação, que quem manipulava mesmo, quem era o influenciador, era o Projota. Nego Di aproveitou a brincadeira da Carol ali pra fazer uma análise do jogo dos 4 e disse que acha que eles erraram de ter o quê? Juntado aquele grupão de uma vez só, que nesse sentido o restante da galera foi mais inteligente, porque eles começaram ali como minoria e agora estão criando braços, né? E que eles não, eles já foram no grupão. E ainda colocou pro Projota o seguinte, falou, o seu queridômetro só não é ruim porque você é o Projota, porque se não fosse, você tava com o mesmo queridômetro que a gente tá, porque lembrando ali que dos 4, a galera ali é metralhada, Carol, Lumena, Nego Di, eles sempre tomam alguma coisa negativa, e o Projota geralmente está sempre muito positivo, mas eu acho que o Projota ele é mais inteligente, né, no sentido de conseguir fazer mais, não sei se a palavra é falsidade, mas de conseguir manipular melhor mesmo. Porque o Nego Di, apesar de muitas vezes ser difícil de engolir ele, a gente não pode negar que ele deixa claro de quem ele não gosta, ele não faz a menor questão de fazer fita ou de ficar de firula com as pessoas. Já o Projota, ele fala das pessoas, mas ele faz a questão ali de criar social, né, de interagir.
Acho que o Projota realmente enxerga a coisa mais como um jogo e o Nego Di, apesar de se achar muito jogador, ainda leva para um lado muito pessoal. Nosso Tchak aproveitou para contar para quem? Sarinha, a conversa que ele tinha tido com a Lumena. Ele contou que chorou, que se sentiu muito mal, que ele é neto de 2 mulheres pretas, que ele é um preto, que ele é nordestina, que ele é bicho e que as palavras da Lumena atingiram ele num lugar muito incômodo quando ela utilizou essas referências. A Sara falou que era para ele não se apegar em relação a isso, porque as duas estão fazendo exatamente o que elas criticaram no Lucas, no sentido de dividir a casa entre pretos e brancos, que não fazia sentido o Gil votar em outra pessoa que tenha proximidade com ele só por ser hétero e branco e não nelas com quem ele já teve atrito, né? Ela chorou, Sara disse que ficou muito magoada com a maneira como elas estão colocando as coisas, que elas falaram pro Gil para não votar em 2 negras, mas elas mesmo não tiveram a menor empatia com o Lucas, que era um homem negro. O Gil ainda chegou a falar sobre a repercussão que teve o beijo deles dois, né? Que nenhum outro beijo tinha tido a mesma repercussão. A Sara falou que a Lumena tem muita lógica nas coisas que ela diz, mas que ela precisa tomar muito cuidado com a forma como ela coloca as coisas, porque é agressivo, né, magoa as pessoas e que ela realmente não sabe comunicar sobre uma causa que é tão importante, mas que ela coloca de uma maneira que acaba afastando as pessoas e distorcendo tudo. E Arthur, gente? E esse personagem que a gente não consegue muito bem definir? Arthur ontem teve um papo com Carla falando que, perguntei pro Projota como é que tá o jogo, mas não tô querendo me envolver muito. Lembrando que Carla deu uma chamada nele, ela ainda colocou pra ele que não tinha engolido a coisa da Carol, né? Que ela acha que a Carol forçou uma barra para tentar parecer que tá tudo bem, mas que o fato dela estar no VIP não quer dizer que as coisas estão de boa. E aí o Arthur, que a gente ainda não sabe para que lado vai, teve também um papo com a Vitube mais tarde, e a Vitube escrachou o jogo para ele. Disse que achou incoerente o veto dele no Gil, ainda mais depois dele ter dito pro Gil que queria ali tentar, né, reparar um erro, falou para ele que soou falsidade, disse para ele que ele precisa acordar pro jogo. Em relação a Carol, ele tem que se posicionar, né, o que não quer dizer que ele vai se afastar dela, mas que se ele acha que ela tá errada em relação a Carla, que ele deveria ter pontuado isso pra ela e que a Carla também precisa ter maturidade pra entender que apesar de discordar da Carol, ele vai continuar falando com ela, porque, segundo o Vitube, apesar de tudo, ali é um jogo e eles precisam continuar criando laços. Mas eu acho que o Arthur aí, como ele mesmo disse, tá colocando o pé atrás em relação ao jogo para poder reanalisar as coisas e usando as palavras dele mesmo para se resolver com pessoas que ele possa ter magoado. Porém, no quarto colorido, o Fiuk deu uma alfinetadinha nele lá, ele tava deitado com a Carla, o Fiuk fez uma piadinha e falou que não ia mais fazer não, porque isso poderia indicar voto ou veto dele na próxima semana. E aí, quando ele saiu, o Arthur riu e falou, se fizer gracinha, eu veto de novo. A Carla chegou a dizer pra ele que o Fiuk tava magoado, que ele tava sentido. E o Arthur disse que ele tem total direito de vetar ele na semana que vem, se ele quiser. Que se ele ganhar o líder e quiser vetar o Arthur, tá tudo de boa. Que foi uma coisa pontual de jogo. O Fiuk, inclusive, já declarou que nesse domingo o voto dele vai pro Arthur. E o Gil, de alguma forma, na minha opinião, tá se deixando abalar pelas questões da Carol e da Lumena. Durante a manhã eles estavam ali conversando, a Carol aproveitou para jogar para ele que não entendia por que a casa perseguia ela, que eles tinham acolhido o Lucas depois de todas as loucuras que o Lucas tinha feito e que ela tinha cometido um único erro e que ninguém desculpava ela, e ainda lançou pro Gil. Cuidado, porque eles vão em cima de pessoas que se destacam, que têm personalidade. Então, quando eu sair, pode ser que você vire a pessoa da vez. A Lumena ainda falou ali da Sara, disse que a Sara tem intenção em minar a relação do Gil com a Lumena, com a Carol, porque eles são pessoas o quê? Fortes, e que para ela não seria interessante essa união de 3 pessoas muito fortes no jogo. Então que ela tenta de alguma forma eliminar essa relação, que é muito importante, porque ela disse para ele, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito importante, como se a relação deles fosse mais forte, mais potente do que a que ele tem com a Sara. E aí ela sai dizendo, joguei na roda e tô saindo. Que na verdade é o que todos eles fazem, né? Tacam o foguinho e saem, porque no fundo eles não têm a capacidade de apagar nada de nenhum incêndio que eles comecem. E a Carol, assim como a Lumena, eu acho que depois do puxão de Tig Leifert de orelha, né, em relação ao Lucas, seguem numa corda bamba aí de hora fazerem a política da boa vizinhança e tentarem dominar o gênio delas, com hora que é incontrolável e que o que é natural delas flui. A Carol fazendo a linha
como esse jogo é difícil, conversou com a Poca e com a Lumena ontem que tá sendo muito difícil precisar indicar alguém pro paredão. Lembrando vocês que ela disse que as indicações mais certas dessa noite são Sara, e se Sara tiver imune, Camila, e se Camila e Sara tiverem imune, Carla. Lembrando que não vai ter imunidade, que Caio provavelmente imunizará Rodolfo, a gente terá Sara indicada pela líder. Quer festa? Mas para ter festa não é fácil assim não. Eles tiveram que fazer uma ação com a Amistel, onde eles sorteavam palavras e tinham que criar frases em cima daquelas palavras. E aí tinha tolerância, tinha diversidade, foi uma ação bem legal. Depois você dá uma procurada aí que com certeza você encontra no G-Show. E enfim, eles conseguiram desbloquear a tão sonhada festa e a madrugada não teve treta, mas teve muito jogo, muito disse-me-disse, muita articulação e eu vou contar tudo pra vocês. Vamos começar com o Gil, que ficou na mão do palhaço. Gil bebeu, ficou trilouco e falou muito de jogo. Inclusive, ele disse que ia ficar muito louco e quem ia cuidar dele era a Lumena. Carla Dias foi pontual e falou: ah, amigo, logo ela? Logo ela falou: não, deixa que eu cuido de você. E aí tava a Carla, Vitube e Gil ali conversando. Gil disse que a Carol falou que não vai indicar ele pro paredão. A Vitube acabou falando que a Carol também disse que não indicaria nem ela, nem a Carla. E aí eles juntos falaram ali que provavelmente ela vai na Sara. E a Vitube pontuou que acredita que uma das opções dela também pode ser a Camila. Nego tá inconformado com a situação atual dele na casa. Numa conversa ali com o Caio, ele falou que achou muito engraçado como as coisas mudaram, que quando ele era líder, as pessoas pediam pra bater foto com ele, gostavam dele, e o jogo que ele fazia era um jogo de inteligência. E aí depois que ele perdeu o líder, agora ele virou um jogo de manipulação, ele virou um manipulador. E ele falou que tá achando muito engraçado perceber e analisar a incoerência das pessoas. De fato, o grupão de lá era muito grande e de repente a coisa debandou. Mas é o jogo, Nego Di, tem que estar atento sempre. E nosso tchac, meu amor, até alcoolizado, ele tem leituras certas do jogo. Numa conversa ali com a Sara, como o Big Fone não tocou até agora, ele tá cogitando a possibilidade de um contragolpe. A única coisa que Gil errou é que ele colocou que o indicado pela casa poderia puxar alguém também. Mas ele disse pra Sara: olha, tô sentindo que você vai pela indicação do líder, que você vai puxar o Nego Di, que o Fiuk vai pela indicação da casa e que provavelmente ele puxe o Caio. Tirando a parte do Caio, é bem provável que todo esse cenário que o Gil descreveu de fato aconteça. Porque deixa eu lembrar pra vocês, essa semana não teremos prova bate e volta. Será uma indicação do líder que vai fazer o contragolpe puxando alguém. E aí depois a casa vota e aí a gente tem um paredão triplo. E mais importante, antes de toda essa movimentação, o anjo vai imunizar alguém. Quem aproveitou a noite de ontem também para colocar tudo às claras foi a Camila, que falou ali pro Nego Di que ela que tinha dado a planta para ele e que inclusive ela tinha ficado muito magoada com a piadinha que ele tinha feito no quarto sobre ela querer aparecer. Ele argumentou dizendo que tinha sido brincadeira, que ela não tinha entendido. Eles continuaram conversando depois e ele falou pra ela: cara, se você não gostou, por que você não me procurou? Por que você não conversou comigo? Né? Por que deixou chegar nesse lugar? E de fato, por conta de conversas não resolvidas, Nego Di, se não fosse puxado pela Sara, poderia levar alguns votos da casa. Mas nem só de jogo vive essa casa não, tá? Tivemos 2 momentos fofurinhas de amor. Um foi o quê? Foi Gil confessando pra Camila que tá o quê? Que tá apaixonado por Lucas. Vocês acham que esse casal vinga pós-BBB? Vocês acham que quando o Gil sair, Lucas vai estar lá querendo terminar os beijos que não conseguiu dar dentro do programa? E outro momento fofo foi quem? Arthur. Arthur e Carla, que estão cada vez mais chonadinhos. Arthur fez uma versão flecha da laranja agora com a Carla nessa madrugada. Ele ajoelhou, ficou lá com a mãozinha pra trás e falou pra ela: Carla, será que você é a minha metade da laranja? E puxou uma laranja cortada ao meio. Essa relação parece estar indo de vento em polpa e eu acho que essa junção dos dois pode dar uma mudada nos ventos do jogo. Agora deixa eu dar um espaço nesse BBB Check para aquela que só dorme, mas que de vez em quando fala alguma coisa e que normalmente não é algo interessante, que é Poca. Poca tava conversando com Thaís falando sobre quem? Sara. Que ela acha que Sara solta veneno em relação às pessoas e também em relação a Poca, né? No sentido de querer envenenar as pessoas contra ela e que ela não compreende por quê. Que ela já tentou se dar bem com a Sara, mas que ela não consegue, que acha a Sara venenosa.
Olha, Poca, sabe o que tá acontecendo? Que você tá dormindo muito, então você não tá conseguindo ver o jogo. Mas a gente não dorme pro jogo, a gente tá bem ligadinho. Então fiquem atentos porque hoje tem informação do Paredão. E assim que o programa acabar, eu vou entrar numa live pra gente conversar e o quê? E colocar pra fora as nossas emoções sobre o BBB. Eu espero vocês no resumão de amanhã e na live mais tarde. Beijo!